Olá! Na última edição da TV Bancários do ano, confira a entrevista com o presidente Eduardo Araújo. Agora, hoje eu vou começar te perguntando sobre as mobilizações promovidas pelo sindicato, em especial as voltadas para a saúde, né? Os bancários enfrentam aí a CGPA 23, vem outras medidas também, e além disso, os planos de saúde vêm sofrendo ataques, né, específicos, a CACI dentro do Banco do Brasil e também o Saúde Caixa dentro da Caixa. Como você avalia a participação dos bancários na mobilização especificamente contra a CGPA 23? Inicialmente, somente um grupo de especialistas em saúde que se mobilizou quando vazou o documento do Ministério do Planejamento no ano passado. E depois disso a gente foi buscando se preparar para o ataque, né? Fizemos até uma audiência na Câmara Federal com a deputada Érica, ano passado ainda, e esse ano eles implementaram essa medida que trouxe um risco muito grande para todos os familiares dos bancários e aumento de custo, mas por trás de tudo isso está sim a venda dos planos de saúde para o mercado. Ou também a desoneração de parte dos passivos ou das provisões desses bancos públicos para que pudesse ser privatizado. Então tem várias facetas a mesma situação. E no caso dos bancários, a gente até se enquadra na maioria das regras, porque alguns planos de empresas públicas têm que ser extintos por aquela norma. E a gente fez várias movimentações na Câmara e fomos no Ministério do Planejamento, mobilizações. É lógico que no horário de trabalho nem todo mundo participa, mas a gente viu a interação nas redes sociais e a gente depois teve a vitória no caso do Parlamento, onde essa movimentação, principalmente pela internet, para o relator do projeto de lei de autoria da Érica, e que foi vitoriosa essa mobilização na internet de todos os nossos bancários e bancárias. Mesmo com toda essa mobilização, a gente enfrentou um problema no plano de saúde do Banco do Brasil, que foi votado um processo de alteração estatutária para se adequar a essa legislação. E fizemos uma campanha, só aqui mesmo a gente emitiu mais de 700 mil e-mails para os bancários de todo o país e nós conseguimos uma votação de 91 mil pessoas do Banco do Brasil contra a alteração que era proposta pela direção do Banco do Brasil e pela direção da CACI, né? E agora a gente está há 30 dias hoje de uma nova negociação com o banco. Foi entregue uma proposta, ainda até o momento não houve nenhuma negociação, creio que até por conta do novo governo. Então os bancários precisam estar atentos. Nós vamos soltar uma nova campanha aí para que o Banco Center negocie o plano da CACI. E no caso da Caixa, a gente já não foi uma votação de estatuto, foi uma negociação porque faz parte do acordo coletivo da Caixa. E houve uma alteração pequena, que foi a idade dos filhos, né? Voltou a ser o que era antes, mas não houve uma perda e a gente ganhou um fôlego até 2020 para adequação dos custos do plano do Saúde Caixa. Mas também não foi fácil e a direção da Caixa teve que sentar e negociar aquilo que eles vinham falando durante todos os meses de negociação, que não iam dar tratamento. Já o BRB Saúde é local, não está abrangido pela CGPA, mas também se modificar nos outros, esse plano vai ter que se adequar. Então a gente vai fazer um processo de resistência Banco do Brasil e Caixa para que os outros planos e o plano de saúde BRB também não sofra ataques. E a gente sabe que quem mais adoece o trabalhador é a própria condição de trabalho em que ele é submetido pelas metas abusivas, pelo sistema de gestão de desempenho que, ao invés de promover a pessoa para que ela conheça a trilha que ela deve seguir, e vira um instrumento de opressão e de punição. Então, essas pessoas adoecidas pelas próprias empresas recorrem ao plano de saúde, do qual as empresas não querem contribuir. E isso a gente deixa claro e os bancários têm entendido que é uma luta contínua. Nós não temos um plano de saúde, nós temos uma gestão da saúde que precisa ser preservada.
E tudo isso está meio envolto nessa onda de privatização, né? Que também foi pauta de diversas atividades aqui do sindicato e que provavelmente a gente vai dar continuidade em 2019, né? Com certeza. O processo de privatização do Banco do Brasil e da Caixa, ele não sai da pauta em função de uma necessidade de recursos financeiros do governo que não tem coragem de fazer uma reforma tributária. E quando eles falam em redução de carga tributária, eles só falam de redução de carga tributária para quem tem mais dinheiro, não para quem tem menos renda. Então essa situação, ao invés de fazer algo que seja realmente importante para o Brasil, que é a reforma tributária, fazem outros tipos de reforma que não ajudam, como foi a reforma trabalhista. Pelo contrário, ela tem prejudicado inclusive a Previdência, que é uma outra pauta desse ano, né, bem intensa. E no caso da Caixa foi onde nós fizemos maior mobilização, apesar de alguns empregados da Caixa acharem melhor privatizar. Não entendo essa questão. E nós fizemos uma pesquisa antes da eleição que definia, né, qual seria o perfil político dos nossos trabalhadores. Então, 77% acreditam que tem que ter concurso público, mas alguns não entendiam a questão do abertura de capital da Caixa. Então, esse assunto a gente bateu bastante esse ano, que nós somos contra. A Caixa tem que ser 100% pública, não é para vender parte da Caixa. Ela tem que continuar 100% pública porque ela presta serviço para a população. E ela mesmo, mantendo toda essa estrutura da Caixa como ela hoje, está dando rentabilidade maior do que a do Banco do Brasil no ano passado, e esse ano também vai apresentar um resultado melhor. Então não é a Caixa vendendo a Caixa que o Brasil vai ser melhor. Não é vendendo o Banco do Brasil ou as empresas coligadas que o Brasil vai ser melhor. Porque eles vão vender patrimônio e a dívida pública, o processo de ajuste fiscal não será feito da forma adequada. Porque é preciso uma reforma tributária em que os que ganham mais tenham que pagar mais. Aproveitando essa tônica, né, que foi, eu acho que um pouco o que levou a campanha dos bancários esse ano, né, a campanha nacional, o cenário foi bem diferente dos últimos anos, né, em que vocês negociaram lá com o FENABAN e especificamente também, né? Eu queria saber o que você atribui a esse novo clima que se deu esse ano e a previsão para os próximos anos também, né? Como é que será? Olha, fazendo um resgate, né, o projeto de lei que foi votado da reforma trabalhista e entrou em vigor em novembro do ano passado, trouxe um cenário extremamente ruim para nós. E quem patrocinou a reforma trabalhista, como ela saiu, foram a Fiesp e a FENABAN. São os banqueiros e os industriais, né, onde tem emprego formal e tem uma fiscalização e uma categoria que se impõe na hora de negociar. Então a reforma trabalhista veio e ameaçou, principalmente na ultratividade do acordo coletivo, e nós fizemos a estratégia de antecipar toda a campanha. Apesar de termos fechado a campanha sem greve, isso não quer dizer que nós fomos derrotados ou que nós fomos pacíficos no processo de negociação. Nós só tivemos a consciência de não apostar no judiciário brasileiro, porque a saída para um confronto que nós estávamos próximos a ter iria dar prejuízo para os banqueiros, certamente, porque essa é a função da greve, e também nós não teríamos uma avaliação adequada do que um terceiro, sendo julgador do nosso processo, poderia vir. Então, nós afastamos a hipótese em qualquer estratégia de não deixar que isso fosse para juizamento. Então, aqui nós temos em Brasília, por exemplo, a categoria dos vigilantes, que é uma categoria muito forte, faz uma greve extremamente competente, mas que tem patrões que são vinculados a banqueiros, e o judiciário demorou mais de um ano para dar solução naquela campanha. Então essa é uma situação que nós continuamos atentos e foi a nossa estratégia, fechar a campanha dentro do prazo. E nós tivemos ataques à remuneração, não sofremos ainda um ataque ao emprego
diretamente com planos de demissão voluntária que modificou na legislação. E nós fizemos uma outra movimentação que era garantir, primeiro resistir, né? E depois avançar. Então nós mantivemos a nossa linha de ter reajuste salarial acima da inflação e resistimos em todos os nossos direitos. Foi fácil? Não foi. Não teve greve, mas teve muita mobilização e, caso fôssemos para um confronto mesmo, nós não tínhamos nenhum domínio do que poderia vir. E foi, como nós temos desde 1992, fechando convenções coletivas, isso foi dado respaldo e respeito da outro lado da mesa com a categoria. Então, o que nós escolhemos hoje não é fruto da mobilização específica do ano de 2018, mas sim da história dos bancários. Essa é a segunda campanha que os bancários saem garantindo um acordo bianual, né? Como é que o sindicato avalia não só o sindicato, mas o Comando Nacional dos Bancários, do qual você faz parte, como se avalia esse resultado, né, com o reajuste acima da inflação e saindo com essa garantia de 2 anos, né, de vigência desse acordo? Olha, vamos dizer assim, o grupamento do Comando Nacional são os maiores sindicatos do país, dirigentes experientes e de federações e confederação, onde nós temos que avaliar todo o processo de norte a sul e não uma base específica. Então, a função do comando, ela orienta a partir do cenário nacional completo. É diferente do que acontece em Brasília, que ele inverte um pouco da lógica da maioria dos outros sindicatos, onde tem mais bancos privados. Então, nós temos uma consciência e uma proteção, do nosso caso, dentro do comando, mais para bancos públicos, funcionários de bancos públicos. E quando a gente vê o cenário nós vamos ter que desgastar bastante, todos os anos, para uma inflação onde está uma inflação baixa, em que você tem riscos de desemprego, um risco de automatização de processos e perda para a categoria. Então a gente procura fazer um acordo de 2 anos, desde que a gente garanta tudo isso, com a possibilidade de aumento real, porque no primeiro ano a categoria até optou por um abono inicialmente, mas no segundo ano nós tivemos aumento real, agora esse ano também, e já aguardamos o aumento real para o ano seguinte. Então, do ponto de vista pragmático, não há nenhum erro, pelo contrário, há muito acerto no acordo de 2 anos. O que a categoria deve fazer nesse período é acumular força, para não se desgastar todos os anos, porque uma campanha nacional como a nossa não existe, onde você mistura públicos e privados. Acumular forças e partir para a negociação com o grupamento bem azeitado. E isso, para alguns que pensam mais politicamente, não é adequado, porque ele não pensa de forma efetiva e pragmática. Porque ele acha que todos os anos a gente tem que entrar para o desgaste para poder ver se avança. E os avanços que a gente colheu nos últimos anos sempre foram degraus, nunca foi algo que fosse rápido. E nós acumulamos bastante no início dos anos 2000, até o ano 2008, a gente avançou bastante. Depois começou a vir pouca coisa. Então não havia necessidade de se manter campanhas onerosas, né, para a própria categoria a cada ano. E a gente optou em fazer isso, e desde que garantindo o emprego e garantindo os direitos. Eu acho que é importante você explicar, Araújo, que essa garantia, né, desse acordo de 2 anos, ele não significa que a luta só vá ser retomada em 2019, né? Tem várias pautas, inclusive negociações, né, específicas, que elas continuam em 2019 normalmente. Olha, você fez uma provocação muito importante para que o bancário entenda que, mesmo sem campanha e mesmo no período anterior a uma campanha, a gente tem mesas de negociação permanente. Mas a nossa luta não se dá apenas com o patrão direto. Nossa luta se dá no Congresso Nacional, se dá contra as propostas de governo. E toda essa pauta da classe trabalhadora, ela faz parte da luta da nossa categoria. Porque se nós ficarmos isolados, em determinado momento,
eles podem transformar alguma lei lá no Congresso que prejudique a nossa categoria. Então a nossa mobilização é contínua e sempre alerta. E principalmente no início de 2019, nós vamos estar sempre muito atentos a todas as movimentações do novo governo. A partir de fevereiro, as movimentações do Senado e da Câmara Federal, aqui em Brasília também com o novo governador, para que a gente possa defender de qualquer ataque. Então, nós vamos estar mobilizados mesmo que sem estar fazendo movimentação de rua, para que, se necessário fazer alguma atividade, aí sim a categoria vai se mostrar. Bom, aproveitando essa tônica de final de ano, né, de encerramento de um ciclo, que foi 2018, diga-se de passagem, que ano, né? Eu queria que você comentasse sobre o lançamento do livro que aconteceu essa semana aqui no sindicato. Eu acho que traz essa contextualização, né, de todas as lutas que o sindicato, né, já se colocou à frente, chamando a categoria. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa noite e as pessoas que estiveram aqui, que prestigiaram o lançamento desse segundo volume, né? O livro ele pega o período mais rico do processo de redemocratização do país, onde a categoria daqui conseguiu modificar a gestão que vinha sendo indicada pelos militares, né, controladas também pelos militares, e mesmo sem ter acabado a ditadura, o grupamento foi se mobilizando, crescendo, e Brasília foi um centro de radiação, né, porque foi exemplo para vários outros sindicatos serem também vencidos as outras eleições por grupamentos políticos que tivessem uma intenção de mobilizar a categoria. Tanto que em menos de 5 anos, né, da direção nova, que entrou vencendo a ditadura, em 1985 nós tivemos a maior greve do país. E essa direção aqui, foi até 92, promoveu a criação de um jornal nacional do Banco do Brasil. Ela garantiu a luta dos bancários da Caixa, que aqui era a sede do Banco da Caixa, né? Então aqui garantiu a manutenção de pessoas, né? Nós fizemos os recursos de Brasília conseguiram atender muitas pessoas que foram demitidas, foram mais de 190 pessoas demitidas da Caixa. A gente conseguiu manter essas pessoas aqui, fazer uma luta tanto no Congresso, e a categoria no país inteiro, especialmente da Caixa, se mobilizou em 86 para que eles pudessem ser reconhecidos como bancários. E apesar de trabalhar no sistema financeiro, eles eram considerados como outra categoria. Então, se tornaram bancários também nesse período. E foi um momento de buscar a memória aquilo que foi de mais importante que o sindicato produziu, e teve a criação da CUT. Então, todos os assuntos mais importantes do país, o sindicato, os personagens, os diretores que estavam aqui contribuíram bastante, e eu fico feliz de ter lançado esse livro nesse momento em que a gente retoma um processo de recrudescimento contra os trabalhadores e que haverá muita resistência. O ponto alto foi a pesquisadora doutora Nair Bicalho, né, que fala que as mulheres são o que a gente tem de mais importante e que vão, de fato, fazer uma revolução mundial, sem pegar em armas, sem nada, mas que coloca o amor em primeiro lugar e não a guerra, como os homens colocam. Então, a gente já fez uma avaliação daquele período do sindicato, mas já apontando para as lutas do futuro. Que serão muitas, e a gente chama o pessoal, né, para acessar sempre o portal do sindicato. Vai estar sempre todas as atividades propostas pelo sindicato vão estar sempre lá. Bom, Araújo, o espaço fica agora para você, mensagem de final de ano para a categoria, né, e chamando o pessoal para 2019 fortalecer a mobilização. Olha, queria agradecer todos e todas que participaram, contribuíram. Foi um ano muito rico para o sindicato também, apesar de adversidades que nós enfrentamos. E agora é um momento de celebrar na sua família, na sua comunidade, com seus amigos, para que a gente possa adquirir força, né, para enfrentar. E nós sozinhos, cada um de nós sozinho é muito fácil de ser destruído, mas se nós estivermos juntos,
certamente nós vamos colher vitórias. E agradeço e tenha um bom 2019. Sim, muito obrigada.